Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like. Muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 6 ou 7? Ah, pô, fala aí, 6 ou 7? 6 ou 7? 7, dia 7 de maio, 7 de maio. É isso aí, dia 7 de maio nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje, nosso vídeo pós-jogo, isso mesmo, vídeo pós-jogo. Ontem, às 21h30, eu tinha falado 20h30, não, o jogo foi às 21h30, no estádio Newton Santos. O Botafogo enfrentou o Racing, já pelo segundo turno, né, já pela segunda parte da fase de grupos da Copa Sul-Americana. E aí o Botafogo, que já havia vencido o Racing na primeira partida, lá no campo do Racing, lá em Avejaneda, no estádio El Cilindro, agora o Botafogo enfrentou o Racing no estádio Newton Santos. E, para nossa alegria, o Botafogo também saiu vencedor. E nós vamos abordar esse assunto, nós vamos esmiuçar essa questão nesse vídeo. O nosso vídeo pós-jogo. Vamos falar sobre a escalação, vamos falar sobre alguns desempenhos. Você sabe, eu não gosto muito de fazer o nosso vídeo pós-jogo baseado em desempenho individuais. Mas às vezes é preciso contextualizar e é preciso fazer entender aos nossos amigos e até receber dos nossos amigos assim o feedback, daquilo que eles observaram durante a partida. Eu vi o jogo aqui na minha casa, como eu já falei, eu não vou ao estádio por conta de alguns problemas de saúde, a minha questão também nervosa, eu fico muito nervoso e eu realmente tenho até medo de ir ao jogo. Cara, é muita confusão, é muita violência e eu tenho uma visão do futebol um pouco diferente dos demais. E aí eu não gosto muito de ficar ali no campo dando o meu parecer, né? Ou fazendo as minhas avaliações na hora. Porque eu xingo o juiz, eu xingo o jogador, eu xingo o treinador. É coisa minha, né? Xingo no bom sentido, né? Não é uma questão de querer ofender aquela pessoa ou outra, mas é um comentário, né? Tipo assim, eu fico pensando alto. Essa é a realidade, pensando alto. Até porque eu não posso xingar muito, porque minha mulher, cara, ela fica ali e fica me monitorando. Ó, tu tá falando muito palavrão, hein? Cuidado, hein? Vigia, varão. Coisa desse tipo assim, eu procuro me policiar. Mas eu fico muito nervoso e ela fala, cara, você fica muito nervoso. Ela diz que eu sou botafoguense doente. Eu falo, cara, não sou doente não. Eu sou botafoguense. Não, é doente sim, você é doente, você é fanático. Eu falo, não tem nada de fanatismo, não tem nada de botafoguense doente não, sou botafoguense. Eu já fui, no passado, naquela época boa do Botafogo, eu já fui. Eu ia no Maracanã praticamente 2 vezes por semana, cara. Eu ia na geral, né, naquele tempo, havia uma possibilidade de você fazer ali um planejamento semanal do seu gasto, do seu custo. Hoje não tem. Hoje qualquer ingresso é 50, é 200, é 100, né? Não tem ingresso barato. Antigamente não, cara. Você quer ver qual era o meu planejamento antigamente? Na minha época, né? Na minha época, quarta e quinta eram rodadas duplas. Rodada dupla. Sempre tinha um jogo. Botafogo e Bom Sucesso, Flamengo e Madureira. Aí na quinta-feira, Fluminense e São Cristóvão, Vasco e Americano.
Um exemplo, era assim, rodadas duplas. Não tinha esse negócio, vamos jogar lá em Campos, vamos jogar lá em Macaé, não tinha esse negócio. Era quase tudo dentro do Maracanã e sempre assim, rodadas duplas. Todo time grande, um fazia preliminar, outro fazia o jogo principal e na quinta-feira a mesma coisa, jogo principal e jogo grande. Cara, a entrada para geral é R$1. R$1. Então eu já separava ali, R$2. R$1 para entrar na quinta-feira, na quarta-feira, e R$1 para entrar na quinta-feira. Eu ia quarta e quinta, eu ia ver Botafogo, eu ia ver depois Fluminense na preliminar, Vasco na principal, toda quarta e toda quinta eu ia o jogo. No sábado era o jogo intermediário. Por exemplo, todo time que enfrentava o América ou enfrentava o Bangu jogava no sábado. Então no sábado tinha Flamengo e Bangu. No sábado tinha Flamengo e América. No sábado tinha Vasco e Bangu, Botafogo e Bangu, Botafogo e América. Eu já separava meu R$1 para ir no jogo Botafogo ou no jogo de sábado. E a mesma coisa eu fazia no jogo de domingo, que era o clássico. Então, cara, eu ia ao Maracanã 4 vezes por semana. Eu guardava lá R$4. Como é que eu fazia? Naquela época tinha o mate, né? Aquele cara que vinha com mate. Olha o mate, olha o mate. O mate era 50 centavos. Então ali eu pensava, cara, vou tomar ali 3 mates, 50 centavos, R$1,50. Tinha também um tabletinho de iogurte da CCPL, que também ali já era R$1. Então eu fazia meu cálculo, pá, R$1, tal, R$10. E vamos supor que eu gastasse ali R$15 por semana para ir no jogo quarta, no jogo de quinta, no jogo de sábado e no jogo de domingo. Então eu tinha ali, falava com minha mãe, com meu pai, minha mãe mais me ajudava, porque o importante para minha mãe é que eu não ficasse dentro de casa. Cara, minha mãe tinha um pavor. Cara, lugar de homem é na rua. Eu não quero filho dentro de casa, não. Lugar de homem é na rua. Eu só ficava em casa quando ficava de castigo. E assim mesmo, quando eu ficava de castigo, eu jogava botão. Minha mãe botava de castigo. Hoje tu vai ficar de castigo. Meus amigos adoravam, né? Eu ficava de castigo, levava 3, 4 amigos lá, fazia um campeonato de botão. E a minha mãe ainda preparava o lanche. Meus amigos adoravam. Assim, hoje tem que ficar de castigo. Então, cara, assim era a minha vida. Eu tinha também o meu irmão, né? E a gente, assim, desse jeito. E eu ia ao Maracanã e eu ia com meu irmão. Levava meu irmão. A gente se virava, minha mãe, cara, vai lá e se vira, vai se virar. Lugar de homem é em casa, não é em casa não, lugar de homem é na rua. Quando a gente ficava em casa, meu irmão, o couro comia pra gente ir embora, pra rua. E assim nós fomos criados. Então eu ia ao Maracanã quarta, quinta, sábado e domingo. Cara, e eu via todos os jogos. E por muitos anos eu fiquei indo assim, geral, eu era geraldino. Adorava quando a bola caía na geral, meu irmão, a gente batia uma pelada lá até o guarda vir dando rachada. Lá ele batia ali um bobinho, fazia um golzinho rápido. Quando o guarda PM vinha, meu irmão, só cacete mesmo. Então foi assim que eu fui criado. Mas agora não dá, não vou mais. Muita violência na rua, muita coisa. Cara, a gente pegava o 455, meia Copacabana, ou então 464, né, Grajaú, Copacabana. Cara, aí é torcedor do Botafogo, é torcedor do Flamengo, é torcedor do Fluminense, é torcedor do Vasco, todo mundo junto no ônibus. E, cara, e a brincadeira era falar do trocador, o trocador vigarista, tá no motorista, era assim que era a nossa brincadeira, cara. Não tinha pancadaria entre torcida, não tinha marcar lugar para brigar com a torcida, não tinha esse negócio de você não ir com a camisa do seu clube, entendeu? Não tinha nada disso, então fui criado assim. Bom, então vamos ao nosso... o vídeo pós-jogo. Eu quero te pedir desculpa, não é bem pedir desculpas, mas eu fiquei de fazer o scout sem mimimi. Hoje seria o dia do nossos ponta direita, mas o que aconteceu? Inclusive o vídeo também pedi desculpa, vai sair bem mais tarde, porque eu passei do horário
eu passei do horário e eu tenho que tomar meus remédios, eu tenho que tomar café, eu não posso ficar sem tomar café, eu não posso ficar sem tomar meus remédios. Também por conta disso, eu não gosto de sair para ir ao jogo, porque eu tenho horário, né? Eu tenho que me alimentar, tenho que me medicar, então é um dos motivos pelo qual também eu não vou ao jogo, não vou mais ao jogo, né? Porque, como eu falei antes, eu ia. Então, eu passei do horário aí, já tive que sair para ir no mercado, fazer algumas compras, comprar alguma coisa. Eu vou no mercado todo dia, não faço compra de mês também, aproveito promoção do dia a dia, porque eu faço a minha caminhada, que é o exercício que eu preciso fazer, faço as minhas compras e quando volto para casa já estou tranquilo. E agora eu estou fazendo o vídeo para vocês. O horário hoje eu estou fazendo, 15 para as 10, estou fazendo. Então o Botafogo ontem foi enfrentar o Racing, já pela partida de volta, né? Na ida vencemos, na volta perdemos. Ainda temos o jogo contra o Caracas e contra o União Petroleiro, o Independente Petroleiro. Primeiro vem o Independente Petroleiro e vamos encerrar com o Caracas. Esses dois jogos serão fora de casa, serão de extrema importância. O Botafogo é o líder da nossa chave. Temos 2 pontos de vantagem sobre o Caracas, que é o segundo colocado. E nós vamos dar um passo muito grande na próxima rodada, né? Vamos praticamente garantir a nossa classificação em primeiro lugar. É isso que eu espero, que o Botafogo garanta a sua classificação em primeiro lugar no grupo, porque o segundo lugar nos levaria a um playoff, e não é isso que eu espero. Bom, mas ontem nós fizemos aqui o nosso pré-jogo e eu falei da escalação do canal, né? Eu falei que nós gostaríamos, sempre assim, nós não fazemos aqui provável escalação, porque quem faz provável escalação, todo mundo erra tudo, erra tudo. Então, e ontem devem ter errado também, porque com certeza no ataque erraram, com certeza no ataque erraram, porque todo mundo achava que o Cabral ia jogar, que ia jogar o Cadi, Cabral e o Matheus Martins. Poderia ser quem gostava, quem esperava um 4-3-3, ou a maioria da mídia. Era assim. Então, todo mundo errou. Correto? Errou também na questão do Newton. Ninguém esperava o Newton ali. Alguns poderiam até ter cogitado, mas a esperança não era essa, inclusive é do canal. Eu acho que nós não colocamos o Newton como sendo o nosso volante. Então a escalação do canal foi Neto, Vitinho, Ferrarese, Barbosa, Alex Telles. Nesse caso aí foi perfeito, estava tudo lá. Não que faça tanta importância a gente acertar a escalação, mas foi essa a escalação que veio a campo, né? Nós queríamos o Edenilson, Medina e o Danilo. E na nossa escalação era um 4-4-2, Danilo e Montoro, correto? Edenilson, sim, verdade, é isso aí. Era a nossa escalação, num 4-4-2. E lá na frente, Kadir e Arthur Cabral. Era assim que nós queríamos o time. Era assim que nós escalamos o nosso time. Então o time veio muito diferente. Ele veio com Newton, um volante, veio com Medina e o Danilo, e nesse ponto eu achei corretíssimo, e você vai entender que você vai recorrer a vídeos nossos passados e você vai ver o que eu comentava a respeito do nosso meio campo. E lá na frente ele entrou com o Cadi, entrou com o Júnior Santos, aliás, pelo lado direito, com o Kadir centralizado e com o Matheus Martins. E assim o Botafogo veio a campo. O Botafogo veio a campo e aí, dinamicamente, o Botafogo pressionou bem o Racing no início do jogo. Tanto que numa jogada que foi ali, deixa eu ver aqui, que eu tô até com o papel, até amassei o papel de nervoso. Pra você ver, isso aqui é são as minhas anotações durante o jogo. E eu acho que foi aos 16 ou 17 minutos.
num passe do Medina para o Júnior Santos, 18 minutos, foi 18 minutos, mas foi 17 um pouquinho, e o Medina dá um passe para o Júnior Santos, e o Júnior Santos disputa a bola em velocidade contra o Di Cesare, aquele zagueiro que o Botafogo queria contratar, né, que é o Di Cesare do Racing, e o Di Cesare tenta fazer um desvio, um corte, provavelmente tentando atrasar para o goleiro, mas o goleiro que estava saindo acaba sendo deslocado, correto? E aí o gol contra. O zagueiro do Racing ainda tenta tirar a bola de dentro do gol, mas ele foi com o movimento errado, né? Ele vinha pelo lado oposto e ele, ao invés de dar o carrinho, não, ele tentou virar o corpo para tentar tirar pelo lado que não tinha como. Aí ele acaba não conseguindo ali evitar o gol. E aí o Botafogo faz 1-0. Eu confesso, cara, que o primeiro tempo foi muito ruim, cara. Muito ruim. O Botafogo já perdeu o controle do jogo, já não era mais tão predominante, tão dominante. O Racing começa a igualar e, cara, e aí o jogo começa a ficar feio. Nem o Botafogo atacava e nem o Racing também era tão perigoso assim. E eu pensava, pô, esse cara aí no final do primeiro tempo ele tem que fazer modificações. Ele tem que tirar o Júnior Santos. Ele tem que tirar o Matheus Martins. Ele tem que voltar são coisas, cara, que o que eu falo sempre também. É leitura. É a leitura do jogo. Por exemplo, o Kadir com o Arthur Cabral funcionou bem. Funcionou bem essa dupla Martim, Arthur Cabral e o Kadir. Né? E ele podia fazer isso, já que Júnior Santos e Matheus Martins não estavam atuando bem. Correto? Ah, por que você está falando isso? Cara, você tem que observar um todo. Se o Júnior Santos estivesse bem, aí você mantém. Ah, se o Matheus Martins estivesse bem, aí você mantém. Mas uma vez que esses dois jogadores não estão bem, cara, você tem que tentar voltar ao sistema. E qual era o sistema, cara? É você dominar o meio-campo e ter articulação. O Kadir buscando velocidade e profundidade pelos dois lados, com liberdade para atacar pelo lado esquerdo, para atacar pelo lado direito. Coisas que ele já vinha fazendo em algumas partidas e estava se saindo bem. Correto? E você tiraria ali o Júnior Santos e o Matheus Martins para poder povoar ali o meio-campo. Você poderia entrar com o Edenilson, correto? Você poderia entrar com o outro menino, Montoro, e aí você mantinha ali aquela estrutura, correto? Mas o que ele faz? Ele mantém ali, e aí o Racing começa a dominar o Botafogo. Por quê? Porque esses dois jogadores, Júnior Santos e o Matheus Martins, eles não estavam conseguindo fazer a manutenção, a recomposição do jogo. Eles não estavam conseguindo. Eles estavam atuando muito mal. O Kadir também não estava bem, porque ele acabou colocando o Kadir centralizado. E o Kadir e o jogador, para jogar centralizado, ele tem que conhecer, ele tem que ter o costume de jogar de costas para a defesa. Ele tem que ter o costume de saber prender a bola para poder esperar os homens de aproximação, que no caso era o Montoro, era o Medina e o Danilo. E aí vem a questão do Medina, e eu falava isso, eu sempre falei isso. Cara, o Medina é um jogador que você tem ele como um controlador. Pega o jogo, pega o vídeo pré-jogo que você vai ver que eu falei isso. O Medina é um controlador e você precisa dar ao Medina essa oportunidade dele fazer a função dele. E aí o Medina, realmente, o melhor em campo. O Medina.
correto? Então, como diz ali o comentário que eu vi do PC, né? Do PVC. Ele falou, cara, o Medina foi o jogador mais eficiente, mas na realidade o mais decisivo foi o Danilo, acabou sendo o Danilo. Mas o Medina jogou muito mais do que o Danilo no jogo. A participação do Medina. O Medina fez praticamente aquela função que fazia o Almada, controlar o jogo. Cara, dessa vez vamos usar velocidade. Não, dessa vez vamos fazer a bola girar. Não, dessa vez vamos segurar um pouco mais a bola. Não, dessa vez vamos jogar com mais transição. Então o Medina acabou sendo esse jogador. E eu falava, cara, a partir do momento que você vai jogar com um volante de marcação, um primeiro volante, você vai permitir o Medina fazer a função que ele sabe fazer. E eu coloquei aqui até uma comparação que eu fazia e que eu fiz. Cara, o Medina é o Nico de la Cruz, naquela época do Nico de la Cruz no River Plate, não essa do Flamengo, mas aquela do River Plate com 24 anos. O Medina é o De La Cruz com 24 anos. Corre o campo todo, controla o jogo, sabe jogar, sabe chegar na frente, sabe fazer a contenção junto, dá suporte. Ele dá suporte ao volante, ao primeiro volante de marcação, e dá dinamismo ao segundo meia ofensivo, que seria o Danilo, como meia ofensivo. Tanto é que o Medina, como meia ofensivo, aproveita uma disputa de bola do Matheus Martins e faz o gol, né? E faz o gol da vitória. Por quê? Porque antes do gol da vitória, nós tivemos o gol do empate do Racing. Porque, como eu falei para você, em algum momento do jogo, o Racing passou a dominar o Botafogo. Porque o Botafogo não tinha as peças reposicionadas. O técnico Franklin Carvalho não teve a leitura. Ele manteve os jogadores que eu estou te falando, tanto é que o gol da vitória ainda foi numa disputa de bola do Júnior Santos. Mais uma, para o Júnior Santos, ele funcionou bem em dois momentos. Logicamente, em dois momentos fundamentais. No primeiro gol, quando ele disputa a bola com o zagueiro faz o gol contra, e no segundo gol, quando ele disputa a bola com dois zagueiros e essa bola sobra pro Danilo, que faz muito bem, cara. Ele limpa a bola pro lado esquerdo e posiciona ali e chuta. O goleiro Cambeses, que é um excelente goleiro, e agora você vê, né? Um excelente goleiro, ele aceita o gol. Ele aceita. Ele leva o gol. Salvou o Racing em várias oportunidades, inclusive numa com o próprio Danilo. Mas naquela ele aceita o gol. Imagina se ele estivesse no gol do Botafogo. Pô, tá vendo? Pediu pra contratar esse goleiro aí, tá levando um gol desse. É coisa que só acontece no futebol, né, cara? Um goleiro espetacular e que leva o gol. Um chute fraco do Danilo, mas foi um chute onde ele estava encoberto. Tinha alguns jogadores na sua frente e a bola passa e ele não consegue fazer a defesa. Então, até esse momento, o Botafogo, cara, o técnico não teve leitura. Não teve a leitura. Correto? E aí ele começa, a partir daí, desse gol do Danilo, o Racing faz um gol aos 49, né? Eu tô falando aos 49 porque agora usam aquela contagem do tempo, né? Aquela cronometragem das Copas Europeias, das Copas Sul-Americanas, que é o tempo corrido. Então o gol do Racing foi aos 49 e aos 74 minutos o Danilo faz o gol. Mas nesse meio tempo o Cabral entrou no lugar do Kadir. Aos 61 minutos o Cabral entra no lugar do Kadir. E já sai o gol com a participação do Cabral ali, mas o Cabral não está dentro da jogada, mas ele já estava em campo, correto? Logo depois entrou o Edenilson no lugar do Júnior Santos e entrou o Vidalba no lugar do Matheus Martins, correto? Essas foram as substituições
que o técnico Franklin Carvalho fez. O Edenilson, cara, sempre entra muito bem, porque ele dá dinâmica, ele dá ali uma recomposição, ele dá uma superioridade ali no setor de meio campo, ele articula naquele setor de meio campo, ele permite que o Medina tenha um pouco mais de dinâmica também, tanto na hora de não se preocupar muito com a marcação, como na hora também de não ter muito a obrigação de avançar, porque aí faz aquele revezamento com o Edenilson e com o Nilton ali. E o Nilton, ele não apareceu muito. Não vi muitas vezes o narrador falar o nome do Nilton, mas ele deu segurança ao Medina de fazer o trabalho dele. E é isso que a gente precisa. O Vidalba entrou no lugar do Matheus Martins, como eu falava ontem. Entrou, saiu o que corre, dribla e chuta. O Matheus Martins, que não conseguiu fazer nenhum dos três. Saiu o Júnior Santos, que só corre e chuta. E entrou o Vidalba, que só corre e cruza. E o Vidalba não conseguiu fazer, dar esse dinamismo. Mas o jogo do Botafogo foi esse. O Vitinho se manteve bem até o fim. Entrou o Marçal também, depois no final, no lugar do Alex Telles. Entrou o Marçal, foi a última substituição. Entrou o Marçal. E o Marçal entrou ali para fazer aquela contenção, para dar sustentação ao lado defensor do Botafogo, para levar o Botafogo a essa vitória importantíssima. Então, assim se desempenhou o Botafogo, se desenrolou o jogo. Correto? Se desenrolou o jogo. Não foi um jogo bom, não foi um jogo emocionante. Cara, quem viu a Champions League, embora o jogo da Champions League tenha sido ontem muito contido, né, por conta já da partida final, né? Eu vi a Champions League ontem com o Arsenal e o Atlético anteontem com o Arsenal e o Atlético de Madrid. Também foi um jogo muito controlado defensivamente, foi um jogo muito, vamos dizer assim, contido ofensivamente, e assim também foi o jogo de ontem do Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain, né? Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain. Por exemplo, aquilo que fez o Kvaratskhelia com guardadas as devidas proporções, é o que se espera, cara, de um Júnior Santos, que é o que se espera de um Vidalba, é o que se espera de um Matheus Martins. Quando você recebe aquela bola em transição, cara, não tem o que você esperar. É isso que eu falo nos meus comentários. Cara, não tem o que você parar a bola para esperar alguém do meio aparecer. Não, cara. Você tem que confrontar o jogador adversário. Você tem que ir para cima do jogador adversário. E foi o que o Kvaratskhelia que fez. Ele foi para cima, meu irmão, e o cara ficou ainda atrás dele, e ele correndo, e o cara ainda atrás dele, até ele cruzar e o Dembélé fazer o gol. Então, cara, é isso que tem que fazer os jogadores que jogam por esse lado do campo. É o que faz o doer pelo lado oposto, correto? É o que fez também o Olise por parte do Bayern de Munique, é o que faz o Luiz Dias do outro lado do Bayern de Munique. Cara, é confrontar o jogador adversário. É assim que eu vejo. Eu quero jogar no 4-3-3, como jogam esses times, 4-3-3. Cara, você não viu ele sabe fazer ali aquela manutenção ali, sabe? Mas o principal dele é confrontar mesmo. É partir para cima. Então, é isso que a gente espera dos nossos jogadores, que eles não estão sabendo fazer. Não estão não estão sendo eficientes, não estão tendo coragem suficiente para fazer isso. Então, assim foi o jogo do Botafogo. Eu não tô aqui comparando jogador com jogador. Eu estou comparando aquilo que é a atitude do jogador dentro de campo. Não estou comparando aqui a habilidade, a qualidade do jogador. Não. O ponto, cara, tem que fazer isso. Então, isso tem que ser mecânico na cabeça do jogador. Mas os nossos jogadores não estão tendo essa capacidade. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço.
Saudações alvinegras.